Olá pessoal, tudo bom? Se você está vendo esse vídeo é porque você está fazendo um treinamento para uma das clínicas Biodonto. Esse treinamento eu vou falar um pouco sobre comportamento e o que o paciente deve receber de um recepcionista, tá? A começar, o primeiro ponto e o mais importante de tudo é de você estar sempre sorrindo. Como a recepção é aquela pessoa que vai ser a cara da clínica, a primeira entrada, a gente não tem a opção de criar uma segunda boa impressão. Então a primeira impressão realmente é a que fica. Então o sorriso tem que ser sempre um sorriso verdadeiro e largo. E lembrar, não é só um sorriso para quem está chegando. Geralmente na recepção, como uma recepção como essa que a gente tem aqui, que é uma recepção grande, então sempre vai ter pacientes aqui. Então se você está aqui sentada e está de mau humor, está falando, ou está triste, ou está de cabeça baixa, isso mostra que você não está feliz. E os pacientes estão vendo isso. Então a recepção tem que estar sempre com um olhar cordial, feliz, sorridente, gerando empatia com os nossos pacientes. Uma outra coisa importante é quando o paciente estiver vindo de lá para cá, você sorria, levanta a bunda da cadeira e vem aqui, ó, a receber o paciente. Olá, seu Carlos, tudo bom? Seja muito bem-vindo. Eu sou o Igor, vou te acompanhar. Pode sentar. Sempre acompanhe o paciente e leva ele num lugar confortável para ele sentar. Vai perguntar se ele tem alguma consulta agendada, se é a primeira vez, ou se ele está acompanhando, buscando alguma coisa. Sabendo disso, a gente vai buscar o nosso tablet para fazer o preenchimento da anamnese de marketing. Uma outra coisa muito importante, todos os pacientes da Biodonto, eles vão usar um Propé. Esse Propé, para pacientes mais idosos, você vai sentar do lado dele e vai ajudar ele a colocar o Propé no pé, certo? Quando a gente senta aqui para preencher a anamnese do paciente, que é uma anamnese que a gente tem na nossa clínica, ela é uma anamnese completa, tá? Uma coisa muito importante é a gente pegar todos os dados do paciente. Alguns pacientes vão ter dificuldade de movimentar o tablet, principalmente os mais idosos. Então é cordial que a recepcionista ela pegue esse tablet e faça o preenchimento ali, só fazendo as perguntas. Lembrem, na recepção muitas vezes tem outras pessoas e as pessoas se sentem constrangidas ao responder coisas pessoais, como a gente tem na anamnese. Então as perguntas devem ser feitas de forma num tom baixo, para que os outros não escutem. Todos os dados devem ser preenchidos, como CPF, endereço completo. Caso o paciente se recuse a preencher algum dado, a gente precisa tentar de uma forma cordial explicar a importância dele preencher esses dados. Então, eu vou falar de forma clara. Os dados básicos, como nome, telefone, endereço, CPF, esses dados a pessoa tem que preencher de qualquer forma. Data de nascimento, porque nós vamos usar esses dados para estar consultando o nome do paciente, se está tudo regular, se ele tem um nome limpo, se ele não tem, se ele é apto a ser um nosso paciente ou não. Quando a gente entra na anamnese de marketing, tem algumas perguntas que muitas pessoas não querem responder. Pergunta tipo, qual o time que você torce, que tipo de música você gosta. Quando a pessoa ela for contra responder essa pergunta, você vai explicar de uma forma simples o porquê dessa pergunta. É bem simples, você vai usar esse mesmo termo que eu vou falar. Olá, seu Carlos. Essas perguntas é porque aqui na clínica nós não fazemos uma avaliação comum. É uma avaliação individual e de forma que você tenha uma experiência completa. A gente não vai fazer um orçamento apenas, vamos fazer uma anamnese completa. E queremos que você entenda a experiência de entender o que é um padrão biodonto.
Então, dessa forma, a gente aumenta muito a chance do paciente preencher tudo. Então, pessoal, após o paciente já ter chegado na clínica, já ter passado pela segunda etapa do preenchimento da anamnese de marketing, então a terceira etapa, não menos importante, é o colocar ele na agenda do raio-x. A nossa ASB, que é responsável por fazer o raio-x do paciente ou a tomografia e as fotos que vão ser lançadas no sistema antes do paciente entrar para avaliação, ela só vai conseguir chamar o paciente desde que ele seja lançado nessa agenda e no próprio sistema você faz o alerta lá que o paciente já está na recepção e já está apto para essa próxima etapa. A outra etapa muito importante da clínica é que a gente vai apresentar à clínica os setores que temos na clínica, e eu vou fazer isso agora com você para o paciente entender o tamanho da estrutura que a gente tem e tudo de tecnologia. É muito importante a gente frisar nas tecnologias que temos nas clínicas, porque isso traz muita empatia, muita vontade de conseguir estar utilizando essas tecnologias, já que são coisas que pouquíssimas clínicas em Salvador têm. Então isso vai fazer toda a diferença no encantamento do nosso paciente. Primeiro, o paciente já vai conhecer a recepção, mas é um prazer, claro, que você venha e apresente o nosso banheiro. Esse é o banheiro feito para os pacientes, para você, pode sempre usar. O nosso banheiro é muito aconchegante, você mostra, acende a luz e faz questão com que o paciente entre e conheça o banheiro. É muito importante, antes da gente fazer o tour, de levar esse paciente para fazer o tour, que a gente saia e dê uma andada pelo tour, pelo caminho que a gente vai fazer para entender se está tudo limpo, se está tudo no lugar, que um ambiente bagunçado não traz confiança para o paciente. Então esse é o principal momento para a gente encantar. Então chegou no banheiro, está sujo, tem algo diferente, então ou você passa direto do banheiro, ou você para ali direitinho, arruma rapidinho antes de apresentar isso para o paciente. Tá certo? Seu Carlos, vamos lá que eu vou te apresentar a nossa clínica, tá? Aqui nós temos nosso cantinho do café, onde sempre sai um café expresso maravilhoso e sempre temos um bolo especial, geralmente feito aqui na clínica mesmo. Então isso é algo maravilhoso. Que legal, quero comer um pedacinho. Pronto. Temos água quente, gelada, é só solicitar a nossa auxiliar que ela vai trazer para vocês. A gente tem aqui também 2 salas de relacionamento. Nessas salas, onde você vai iniciar o tratamento com a gente. Então essa parte aqui, a parte burocrática, de contrato, essas coisas, vai ser resolvido nessas salas comerciais. Aqui nós temos a nossa sala do financeiro, né? Onde nós temos uma equipe que cuida de toda a estrutura financeira da clínica. Temos aqui um lugar que eu acho um dos mais importantes da clínica, que é onde fazemos as fotos e os vídeos antes e depois do tratamento, para a gente conseguir ver a evolução do seu caso. Isso é muito importante, que às vezes a gente não consegue se ver o antes e o depois, tá? Essa sala é uma diretoria, tá? E aqui, muito importante essa sala, é uma sala onde fazemos nossos treinamentos. É isso mesmo, nossa equipe faz treinamento semanal. Por isso a gente tem um atendimento diferenciado em Salvador. Venha ver como é legal a nossa sala de treinamento. Vindo por aqui, a gente tem os nossos consultórios, que são todos consultórios muito grandes, espaçosos, sempre com equipamentos muito modernos, para trazer o que há de mais moderno para vocês. As nossas salas têm scanners intraorais. Os scanners é o que fazem a gente colocar os nossos tratamentos em 3 dimensões. Ou seja, aquelas antigas moldagens, na maioria dos casos, a gente não precisa fazer. A nossa clínica, aqui, essa unidade do Itaigara, ela consta com 6 consultórios. Eu vou te mostrar mais um deles. Vem ver que capricho. Então, todos os consultórios têm toda uma tecnologia para a gente poder apresentar os tratamentos, uma TV no teto para você ouvir aquela música que você colocou lá na anamnese de marketing.
caso aconteça de não estar tocando no teto, lembre o doutor de colocar a sua música. Aqui é o lugar mais importante da clínica. A gente chama do nosso coração. É onde a gente limpa os nossos instrumentais e esteriliza, garantindo segurança para você. Então temos 3 autoclaves, toda uma equipe, tudo muito bem estruturado. Nessa sala é a sala de conforto, onde todos os pacientes eles vão fazer cirurgia, eles passam num pré e pós-operatório para tomar sua medicação, aguardar, receber seu sorvetinho pós-cirurgia, e isso é muito confortável. Os pacientes amam estar nesse ambiente. Temos uma sala dedicada exclusivamente para fazer os processos cirúrgicos aqui da clínica. Então essa é a sala onde a gente faz os processos cirúrgicos. Está ali o nosso motor de cirurgia de implante, e aqui também você vai ouvir a música que você prefere durante o momento da sua cirurgia. Aqui nós temos mais uma recepção, onde os pacientes que já estão em atendimento por essas salas aqui próximas, eles já ficam mais para o lado de cá, porque fica mais próximo dos atendimentos. Aqui temos também o nosso laboratório de prótese, onde temos 6 técnicos prontos para te entregar a melhor prótese do Brasil. Aqui a gente tem a nossa segunda recepção, onde fica a segunda recepcionista, onde faz as confirmações das consultas. Mas, caso precise de um reagendamento ou alguma dúvida, você pode consultar ela também, tá? Importante falar isso para o paciente. Vamos mostrar agora um equipamento que talvez o equipamento mais gracioso dessa clínica, que é o nosso tomógrafo. O tomógrafo, diferente do raio-x panorâmico, ele dá uma condição da gente ver as nossas maxilas, mandíbulas em 3 dimensões. É isso mesmo. Isso diminui em mais de 90% a chance de erro de planejamento, porque agora nós estamos vendo exatamente, milimetricamente, a nossa estrutura óssea. Aí vocês apresentam os outros consultórios e falam que aqui é a sala da diretoria, tá? Geralmente a porta está fechada. Aí vocês falam, se tiver alguém, vocês falam que está em reunião. Ou se estiver fechada, vocês mantêm fechada, basta apresentar que é a sala da diretoria. Aqui nesse ambiente você finaliza o tour do paciente, coloca ele sentado nessa recepção, porque aqui ele já vai estar próximo, onde ele vai fazer o primeiro exame, que é o exame do raio-x ou da tomografia. Depois a própria auxiliar, que a SB, vai encaminhar ele lá para o lugar das fotos. É muito importante quando você vier de lá para cá que você apresente que aqui é a nossa área de acesso restrito, onde fica a nossa parte técnica, estoque, banheiro da equipe, sala da gerente, sala do telemarketing. Então essa área daqui para lá os pacientes não têm acesso. Olá pessoal, vou mostrar a vocês agora a nossa área restrita, mas eu vou mostrar um pouquinho até onde a gente pode ir. Vem cá. Aqui temos a sala da nossa gerente, que eu não posso incomodar, porque geralmente ela está resolvendo algo muito importante. Aqui tem o nosso vestiário, também não vou poder abrir, tá? E aqui é a sala do nosso CRC, que nada mais é do que a central de relacionamento com o cliente. Como se fosse um telemarketing, para ficar mais claro para vocês. Para lá é a área de copa, de estoque, de banheiros, de funcionários, então eu não vou conseguir mostrar para vocês. Então pessoal, agora a gente praticamente finaliza esse primeiro contato com o paciente, essa primeira etapa, que é a mais importante que a gente tem, que é onde a gente vai tentar converter esse possível paciente em um paciente real, né, da clínica. Então é muito importante que você lembre de estar sempre sorrindo, sempre feliz, oferecendo sempre água, café ou bolo ao paciente, tá? Não pode esquecer. Se o paciente não quiser nada, você vai chegar e vai falar, olha, meu chefe, ele fica olhando nas câmeras o tempo todo, por favor, aceita uma aguinha, pelo menos um cafezinho. Ele pede que a gente dê sempre alguma coisa para vocês, tá certo? Um grande abraço, já a próxima etapa. Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar início agora à segunda etapa do treinamento de vocês a respeito dos agendamentos dos procedimentos dos pacientes. Aqui na clínica a gente tem uma tradição. Todo tratamento iniciado começa por uma limpeza. E essa limpeza ela vai ser agendada sempre na agenda do nosso clínico geral.
certo? Com um tempo de duração de 30 minutos. A partir da limpeza, a gente começa todo o plano de tratamento que foi feito lá na avaliação. Pronto. Após o atendimento desse paciente, ele vai voltar aqui na recepção para agendar o retorno dele. Ele quer saber por onde ele vai agora. Então, vocês vão abrir a aba documentos no sistema e lá vai ter um plano de tratamento. Esse plano de tratamento, ele segue as 3 etapas do sorriso perfeito que a gente fala muito aqui na Bioodonto, que é saúde, função e estética. Então a gente vai priorizar sempre a saúde em primeiro lugar. Limpeza, restauração, extração, raspagem, tratamento periodontal, e a partir daí a gente vai evoluindo para os outros tratamentos, como aparelhos ortodônticos, como implantes dentários. E por último, a estética, clareamento, faceta de resina, lente de contato. Então, sempre recorram ao plano de tratamento que foi lá definido e vocês vão ter essa consciência do que fazer, qual é o próximo passo para a gente não se perder e o paciente ficar sempre gostando da gente. Tratamentos de urgência. Geralmente, os tratamentos mais urgentes, o paciente ele precisa fazer aquilo ali imediatamente após a limpeza. Então, a gente tem aqui 2 exemplos claros. O tratamento de canal e extração dentária. O tratamento de canal, o paciente geralmente ele está com dor. Então, a gente, como precisa ter empatia, como o Dr. Igor falou, a gente precisa priorizar isso. Quem faz esse tratamento é o endodontista. Temos dentes que duram 1h30, temos dentes que duram 1 hora. Então, isso aí vai ser avaliado de acordo com a unidade dentária. Geralmente, os dentes que terminam no número 5, certo? Para frente, 5, 4, 3, 2, 1, são tratamentos que precisam de 1 hora de procedimento. Os tratamentos de dentes de 6 e 7, geralmente, eles levam 1h30 para finalizar. Detalhe, um termo, ele faz muita diferença. Nós atendemos todo tipo de paciente aqui na clínica. Então, a gente precisa saber a diferença entre urgência e emergência, para que não venhamos a nos comunicar com o nosso paciente de uma forma equivocada. Emergência, geralmente, a gente usa quando há risco de vida. Urgência é quando o paciente ele precisa de um tratamento rápido, certo? Para controle de dor, geralmente. Então, o tratamento de canal, ele sempre é um tratamento de urgência. Associado a isso, a gente tem um procedimento, que é a urgência de canal, que é o primeiro passo do tratamento de canal. Geralmente, a gente faz essa urgência quando não temos o dentista especialista em canal na clínica e a gente precisa cessar a dor desse paciente. Então, esse paciente ele vai ser encaixado na agenda de um dentista que faça a urgência de canal de forma extra, naquele momento. Então, ele vai aguardar, você vai conversar com ele, que ele vai aguardar entre um paciente e outro, mas que ele vai ser atendido naquele dia e a dor dele vai ser resolvida. Ok? Pronto. Um outro ponto de urgência, ele diz respeito à nossa estética. Então, eu, por exemplo, o Dr. Carlos, trabalha com o público. Se eu chego aqui na clínica sem esse dente da frente, isso vai afetar completamente o meu dia, a minha relação pessoal, o meu trabalho. E isso se enquadra como um tratamento de urgência. Então, esse paciente que chegou aqui sem poder sorrir, porque está faltando um dente na frente, ou aconteceu algum acidente, ele precisa ser encaixado no nosso horário de atendimento extra. Esse horário funciona das 12 às 14 horas e a gente tem dentistas aqui na clínica que vão revezar entre si para que não precise parar, certo? Então, esse paciente ele precisa ser atendido, mas ele vai saber o horário que vai ser agendado. Etapas clínicas. Hoje, os dentistas clínicos aqui da Bioodonto, eles ficam responsáveis pelos tratamentos de limpeza, restauração e clareamento. A limpeza, a gente sempre vai dizer que a nossa limpeza é a melhor limpeza do mundo e o paciente ele nunca experimentou uma limpeza dessa. Pois aqui fazemos raspagem com ultrassom, aplicação de jato de bicarbonato, profilaxia com escova e pasta profilática, flúor e orientações de higiene bucal. Restauração é muito conhecida popularmente como obturação. Então,
Então, muitas vezes o paciente vai dizer assim, eu tenho uma obturação para fazer. E você já sabe que ali é uma restauração. Então, esse paciente que vier fazer uma restauração, geralmente é um procedimento que vai ser agendado para cada dente em 30 minutos, se for só um dente para fazer. Mas se ele tiver, por exemplo, 4 dentes para fazer, a gente consegue em 1h30 resolver todo esse contexto. Quando o paciente ele tem muitas restaurações para fazer, por exemplo, eu tenho 10 restaurações para fazer. Se você fosse agendar isso, você iria comprometer todo um turno. Então, o indicado é você chamar o dentista que vai executar o procedimento e falar, doutor, eu tenho esse paciente aqui que tem todas as restaurações para fazer. Quantas sessões serão necessárias para a gente finalizar toda essa etapa? E quanto tempo eu marco cada sessão dessa? Pronto, resolvido. Passou a bola, vamos seguir o nosso planejamento, sempre consultando no sistema, tá bom? Já o nosso clareamento, a gente trabalha aqui com a técnica combinada, o tratamento de clareamento conjugado. Você pode ouvir esses termos, que é o clareamento de consultório associado ao clareamento caseiro. Muitos pacientes vão chegar aqui falando, eu vou fazer meu clareamento a laser, é o clareamento de consultório. No planejamento dele, geralmente constam 2 sessões de consultório, mais um caseiro que ele vai fazer em casa e acompanhado pela gente. O consultório, cada sessão, ela será agendada com 1 hora de duração para dar tempo do dentista começar e terminar e dar um atendimento realmente personalizado para esse paciente. O clareamento de consultório, ele vai, no retorno dele, ele vai ser avaliado e vai ver como é que tá acontecendo, as dúvidas vão ser tiradas e as orientações vão ser passadas. Além disso, é bom vocês olharem tanto para limpeza, quanto para restauração, quanto para clareamento. Qualquer procedimento clínico, é muito importante vocês conversarem com o paciente para entender a disponibilidade dele, porque às vezes é uma pessoa que só pode vir aqui 1 vez por semana, é uma pessoa que quando vem aqui na clínica só pode esperar 1 hora, até para nós sermos assertivos no horário que vamos marcar esse paciente e no tempo da consulta desse paciente também, tá bom? Vamos para a próxima etapa. Pronto. Um outro tratamento nessa etapa inicial de saúde é o tratamento de canal, que já foi falado aqui. O canal, esse paciente, quando finalizar, ele vai ser encaminhado para um serviço de prótese, certo? Então, ou ele vai fazer um pino, ou ele vai fazer um bloco, tá? Em alguns raros casos, esse paciente vai fazer uma restauração. E aí ele vai retornar para o dentista clínico. Se o tratamento for bloco ou coroa, esse paciente ele deve ser encaminhado para um especialista em prótese, ok? Vamos lá, pessoal, vou falar agora da etapa cirúrgica e periodontal, tá? São tratamentos cirúrgicos, na grande maioria das vezes, como o nome já fala. Eu vou começar falando da extração, que ela tem a extração simples e tem as extrações de siso, que geralmente são cirurgias um pouco mais complexas, que acabam tendo um tempo de agenda maior. Isso é importante vocês saberem. O que é mais importante de tudo? Todo procedimento cirúrgico aqui na clínica só é realizado com exames laboratoriais prévios. Doutor, como é que isso acontece? Quando o paciente ele vem e ele fecha um tratamento com a gente, nós vamos solicitar, durante esse fechamento de tratamento, alguns exames laboratoriais. Quando o paciente está com esses exames laboratoriais, nós vamos agendá-lo para uma consulta pré-cirúrgica. Quando você vai fazer uma cirurgia no hospital, geralmente essa consulta pré-cirúrgica é feita por uma enfermeira. Aqui na clínica, é feito por um dentista mesmo. Essa consulta é uma consulta que leva em média 10 minutos. É uma consulta bem rápida, mas é muito importante a participação do paciente para essa consulta. O que é que vai ser esclarecido na consulta pré-cirúrgica? Qual o tempo de cirurgia? Se o paciente precisa mudar alguma medicação que ele já usa no dia a dia. Alguns pacientes usam algumas medicações, entre aspas, para afinar o sangue,
popularmente falando. Em algumas cirurgias a gente vai precisar suspender essa medicação por alguns dias para evitar a chance de hemorragia, né? Algumas medicações a gente tem que continuar usando e avaliar a necessidade ou não dos usos da medicação, intercalando com as medicações que os pacientes já usam. É um paciente diabético, é hipertenso, então a gente precisa avaliar tudo isso. Na consulta pré-cirúrgica, nós vamos fazer algumas etapas. Nós vamos aferir pressão do paciente, nós vamos muitas vezes ver a glicose do paciente e avaliar os exames, ver se nós vamos indicar o nosso protocolo básico medicamentoso ou se vai ter alguma medicação que foge disso. Então o paciente já sai do pré-cirúrgico com toda a medicação que ele vai usar durante os procedimentos cirúrgicos. Os procedimentos de exodontia ou extração de dente, eles levam em média 30 minutos. É um tempo suficiente na grande maioria das vezes. O que é que a gente deve observar com cuidado? Quantas exodontias vão ser feitas naquela cirurgia? E às vezes a gente faz duas exodontias, 4 ao mesmo tempo. Quando a gente vai para tratamento de exodontia de sisos, né, que são aqueles dentes, os dentiqueiros, que são dentes um pouco mais complexos, então a gente já bota um prazo aí maior, porque são cirurgias um pouco mais demoradas. Então geralmente a gente coloca 1 hora por cirurgia dessa, tá? Caso o cirurgião precise de um tempo maior, ele vai sinalizar isso pra gente, tá certo? Vou entrar agora no carro-chefe aqui da clínica, que é o que a gente faz bastante, que são as cirurgias de implante. As cirurgias de implante, elas podem ser de implantes unitários, que é quando a pessoa perde apenas um dente, é colocado o implante. Pode ser de 2 ou 3 implantes, quando você perde dentes juntos ou separados, não interessa. Ou quando é uma cirurgia de protocolo, que nós fazemos bastante, que é quando a gente reabilita ou uma mandíbula total ou uma maxila total, tá? O tempo de cirurgia por arcada dá algo em torno de 1 hora a 1 hora e 30, tá? Não menos que isso, tá? O que é que vocês têm que observar, gente? Se no procedimento cirúrgico vai ter exodontias mais protocolos, o tempo tem que ser maior. Se o paciente já não tem dente, não tem lá anotado que vai ser exodontia, vai ser só o protocolo, então você consegue colocar um tempinho menor. Então vamos botar 1 hora e meia para quando não tem dente e 2 horas para quando ainda tem dente. Nós aqui na clínica também fazemos os tratamentos que a gente vai estar lá anotado no sistema como maxila trófica. Em alguns casos vão ser cirurgias ou de enxerto ou de implante zigomático. É muito importante que vocês entendam isso com o dentista ou com o avaliador, o que vai estar no sistema. Esse caso vai ser planejado com a própria ASB, né? Vai ser uma cirurgia de implante zigomático ou vai ser enxerto. A gente nunca coloca um tempo menor que 2 horas para essas cirurgias, mas é importante a gente entender. Uma cirurgia de zigomático é quando a gente coloca o implante nesse osso aqui, o osso malar ou zigomático. Então são implantes maiores, é uma cirurgia de uma complexidade maior, então o tempo mínimo são 2 horas. Em alguns casos ele vai pedir aí 2 horas e meia. Temos uma particularidade nesses casos. Às vezes essa cirurgia é feita com a ajuda de um médico anestesista. Então esse médico vai vir e vai sedar o paciente. Durante esse período a gente pede aí para que a gente guarde praticamente o turno todo, porque o paciente vai acabar dormindo, ocupa bastante tempo, né, enquanto seda e enquanto o paciente volta ao normal. O tratamento periodontal, nós temos um especialista, né, que é o dentista periodontista. Então a gente vai sempre perguntar a esse dentista se vai ser um tratamento cirúrgico ou não cirúrgico, tá? Mas o tempo para um tratamento não cirúrgico é algo em torno de 30 minutos. Quando a gente vai para um procedimento cirúrgico, a gente vai para um tempo médio de 1 hora. Caso o profissional precise de mais tempo, o ideal é que ele entre em contato com vocês e comunique. Mas a gente leva sempre esse tempo médio, 30 minutos para não cirúrgico,
e 1 hora para casos cirúrgicos. Vamos lá, pessoal, para mais uma etapa. Vou falar agora de ortodontia, né? Aqui na clínica, né, nas nossas clínicas Biodonto, nós não utilizamos mais aparelhos comuns, aqueles aparelhos com brackets coladinhos nos dentes. Então nós aqui na clínica não utilizamos mais esse tipo de aparelho. O que é que traz? Hoje aqui na clínica nós só utilizamos os aparelhos que são os alinhadores, são os alinhadores invisíveis, que são as plaquinhas removíveis que a gente usa. Então essa plaquinha traz uma particularidade muito boa para a gente. Por quê? Uma coisa muito importante, a gente consegue fazer o agendamento de 20 em 20 minutos. Aí tem uma particularidade. No sistema, a gente não consegue marcar de 20 em 20 minutos. Então a gente vai marcar de 30 em 30. Porém, você consegue marcar 2 pacientes no mesmo horário. Mas em observações, você vai colocar o horário que esse paciente foi marcado. Um exemplo, você marca 2 horários e 2 pacientes no mesmo horário e vai falar: paciente João é o horário das 8 às 8h20. Paciente Maria, das 8h20 às 8h40. Paciente José, das 8h40 às 9 horas. Ainda falando sobre os nossos alinhadores, a gente tem 2 possibilidades. Diferente dos aparelhos comuns, a gente não faz um agendamento mensal. Na parte dos alinhadores, a gente vai avaliar o caso junto com o ortodontista e você vai perguntar: doutora, o paciente João, ele vai ser agendado a cada 2 meses ou a cada 3 meses? Isso é uma particularidade. Sempre que o paciente for agendado a cada 3 meses, a gente vai fazer um horário não de 20 minutos, e sim de 30 minutos. Por quê? Quando o paciente é agendado a cada 3 meses, ele vai precisar fazer um escaneamento em cada consulta. Então isso aí faz com que o agendamento ele não consiga ser em menos tempo do que 30 minutos. Isso é muito importante a gente estar frisando no agendamento. E a cada 2 agendamentos de 2 meses, o segundo agendamento, ele também precisa ser de 30 minutos, porque o dentista precisa fazer o escaneamento desse paciente, tá certo? Outro ponto muito importante, muitos casos, eles vão combinar a parte ortodôntica, que é a parte do alinhador, e a parte dos implantes. É muito importante porque na grande maioria das vezes a parte do alinhador vai ser feita antes da parte dos implantes. Em algumas exceções, a parte do implante vai ter que ser feita antes. Então, é muito importante que vocês estejam sempre lendo o sistema, olhando o plano de tratamento, ver o plano e ficha, e se tiver dúvida, não tenham vergonha de perguntar ao doutor que avaliou, para que tire dúvidas e que a gente não faça o agendamento errado. Porque não há nada pior do que você vir para uma consulta, desmarcar toda a sua vida e chegar e não ter o procedimento que você se planejou para fazer naquele dia. Tá certo? Beijo! Fala pessoal, já finalizamos a primeira etapa, que foi a saúde. O Dr. Igor já veio com os procedimentos cirúrgicos e a ortodontia, que é um dos principais pilares da função, e agora a gente vai emendar a parte da função já com a parte da estética. A gente vai falar da prótese. Então, a prótese é do procedimento que vem após o canal, que vem após a cirurgia do implante, ou vai ter pacientes que vão chegar aqui e já vão direto para a prótese. Então, a gente frisa sempre plano de tratamento, que lá vai estar toda a sequência. Na prótese, a gente tem algumas divisões. A gente tem a prótese sobre implante, que é aquela reabilitação da cirurgia do implante, que o Dr. Igor comentou. A gente vai ter a prótese sobre dente, a gente vai ter a prótese removível, certo? A prótese sobre dente, a gente tem as coroas e os blocos, certo? Então, a coroa, ela vai ser marcada sempre em etapas. Então, a gente tem basicamente 2 etapas principais: a moldagem ou escaneamento. Atualmente aqui na clínica tem sido o escaneamento, e a instalação dessa coroa. A coroa sobre implante, ela segue também o mesmo fluxograma. Muitas vezes, alguns dentistas eles podem solicitar a vocês um agendamento de prova, que é uma consulta intermediária,
Então ele vai fazer o escaneamento, a prova e a instalação. Ok? Cada consulta dessa, ela tem um tempo. Então, o tempo de escaneamento, geralmente para uma coroa, é um tempo de 1 hora. A prova, geralmente é um tempo de 30 minutos, porque é menos trabalhoso. Você consegue otimizar mais o tempo. E a instalação, a gente vai marcar 1 hora também. Seja uma prótese sobre dente, seja uma prótese sobre implante. É muito comum que vocês, quando olharem o plano de tratamento, vocês vão ver que o paciente ele tem várias coroas para fazer. Então, igualmente a gente pensou nas restaurações, cabe uma conversa com o dentista que vai executar para avaliar. Doutor, quanto tempo o senhor vai levar para fazer todo esse tratamento? Quantas sessões serão necessárias para fazer todo esse tratamento? Será necessário prova ou não? Via de regra, não é necessário prova, mas cabe sempre uma conversa com o dentista executor para que ele possa direcionar você também e a gente evitar a cometer erros. Muitas vezes vocês vão agendar o paciente previamente para fazer a moldagem ou escaneamento e a instalação. E quando esse paciente sair da sala, o dentista vai dizer assim, ele precisa fazer uma prova. Então aquele agendamento que já tá ali para a instalação, ele vai ser alterado para uma prova e um novo agendamento vai surgir com a instalação. Todos os procedimentos de prótese, seja sobre dente, seja sobre implante, seja prótese fixa ou móvel, eles precisam de uma revisão. Então é uma coisa muito importante. O paciente que instalou um trabalho, ele precisa sair da clínica com uma revisão marcada. De 7 a 10 dias. Ok? Vamos avançar agora para uma nova prótese, que hoje é o nosso carro-chefe na Biodonto, que é a prótese protocolo. Então, a maioria dos pacientes vem fazendo o protocolo, que é aquela cirurgia que o Dr. Igor falou, de colocar os implantes e nesses implantes a gente fixar uma prótese parafusado. Então esse paciente ele vai ter uma sequência de atendimentos. Basicamente são moldagem, registro de mordida, prova de dentes, instalação e revisão. As provas de dente, muitas vezes, elas precisam ser feitas em 2 etapas. A primeira etapa para o paciente olhar como é que ficaria o sorriso dele e uma segunda prova para refinar os detalhes. Quando a gente está falando de um protocolo provisório, aqui na Biodonto a gente preconiza fazer encarga imediata, ou seja, a entrega dessa prótese provisória fixa em 7 dias, certo? Então esses agendamentos eles precisam ser sequenciados. Por exemplo, na segunda-feira o paciente fez a cirurgia, ele já moldar na segunda-feira, ele retornar na terça-feira para fazer o registro, ele retornar na quarta-feira para provar os dentes. Alguns profissionais vão solicitar que sejam feitas as 2 provas nesse mesmo dia, com a ajuda do protético. E no dia seguinte, 24 horas após a prova de dentes, ele voltará para fazer a instalação da prótese provisória. Essa prótese provisória também precisa de revisão, principalmente para a gente avaliar como está a cirurgia. Se o paciente está bem, se está tendo algum desgaste, se está tendo algum incômodo, se está mordendo bem. Então a gente não pode esquecer dessa revisão, ok? Se a gente for trabalhar com a prótese removível, são as mesmas etapas que eu citei aqui da prótese fixa. Então registro de mordida, prova de dentes, instalação, certo? Tudo após a primeira moldagem. Um detalhe que é muito importante vocês lembrarem, quando o paciente ele sair daqui no dia do registro, com a data da prova, vocês vão chegar para esse paciente e vão dizer: Dona Maria, a próxima consulta da senhora é uma consulta muito importante. E geralmente os pacientes eles ficam muito felizes. É onde você vai ver como vai ficar o seu sorriso. Então, se a senhora tiver alguém que a senhora considera importante, a opinião sobre o seu sorriso,
que queira dividir esse momento com você ou até dar uma opinião, a senhora pode chamar, vai ser bom para você. Porque esses pacientes, eles vão chamar o marido, vão chamar os filhos, vão chamar a esposa, e a gente vai estar contribuindo ainda mais para uma satisfação final desse tratamento, de primeira. Ok? Avançando para as próteses definitivas. Esse paciente da prótese definitiva, ele já está com dentes. Então é um paciente que ele está tranquilo. Diferente da protocolo provisória, que a gente precisa entregar de forma rápida, a definitiva, ela precisa ser feita com mais cuidado. Ela precisa ser feita com mais detalhe. Então a gente vai espaçar um pouco mais essas consultas. Então o paciente ele vai fazer a moldagem, 7 dias depois ele vai fazer o registro, 7 dias depois ele vai fazer a prova de dentes, 7 dias depois ele vai fazer a segunda prova de dentes. Aqui na clínica a gente gosta muito que o paciente ele saia da segunda prova já satisfeito e com o tratamento já encaminhado para finalização. Então, essa segunda prova, sempre colocar a observação de fazer com o protético. E avisar para o paciente nesse dia da segunda prova que ele venha com disponibilidade de tempo para aguardar na recepção, porque podem ser feitas uma terceira, quarta, quinta prova no mesmo dia, para que ele resolva tudo aquilo e só volte para instalar. Após a instalação dessa prótese, a gente vai marcar uma revisão com o dentista, executor, o protesista, e se for o final do tratamento, a gente já vai deixar ele encaminhado para uma revisão de alta com o avaliador ou comigo, Dr. Carlos, diretor clínico, certo? Onde a gente vai avaliar a qualidade desse trabalho, a satisfação do paciente, encaminhar ele para o setor de indicação, da campanha de indicação, para que ele possa produzir conteúdo para a gente, para que ele possa receber o brinde dele de finalização, tirar as devidas fotos e indicar pacientes para trazer para a nossa clínica, tá bom? Nas próteses sobre dente, geralmente aqui na clínica a gente tem 2 tipos, o bloco e a coroa. O bloco é uma reabilitação parcial daquele dente. Então, só para vocês entenderem, é um dente que ainda tem paredes, é um dente que tem estrutura. Então, esse paciente ele sai do canal diretamente para a prótese para fazer a moldagem do bloco ou escaneamento. Esse procedimento, se for escaneamento ou moldagem, vocês vão marcar com 1 hora de duração. E, após isso, não tem prova. O bloco ele é instalação. Exceto os casos que o dentista executor ele vai pedir a você para marcar uma prova intermediária, ok? A coroa é quando esse dente ele já está mais destruído, é um dente fragilizado. Então aí entra um novo elemento, que é a instalação do pino de fibra de vidro. Então essa sessão vai ser marcada após o canal e antes da moldagem. Então esse paciente ele vem para colocar o pino e após esse procedimento ele já vai ser marcado para a moldagem da coroa. Alguns dentistas aqui na clínica, eles fazem tanto o pino quanto a moldagem. Então, muitas vezes, em um tempo de 1 hora, o protesista ele consegue fazer a instalação do pino e a moldagem desse paciente, certo? Se o dentista ele for fazer um provisório, aí a gente precisa aumentar um pouco esse tempo para 1h30, para ele conseguir otimizar o tempo e fazer o pino, o preparo e o provisório, além da moldagem dessa coroa. Então é muito importante consultar o plano de tratamento do paciente, porque muitas vezes a gente que está na avaliação sempre vai colocar lá consulta 3, instalação de pino, preparo, moldagem ou escaneamento e provisório. Porque aí geralmente é quando a gente tem um paciente que ele tem uma limitação um pouco maior de tempo, ou é um paciente que vem do interior. Então a gente precisa estar sempre atento ao plano de tratamento, porque sempre vai ter uma dica ou outra. Aproveitando a oportunidade de falar dos pacientes do interior, aqui na clínica, como somos uma referência em reabilitação, vem gente de todo lugar. Temos gente de fora de Salvador, temos gente de fora da Bahia, temos gente de fora do Brasil. Para esses pacientes,
a gente precisa focar muito no tempo de atendimento, no tempo de tratamento. Então, um protocolo, por exemplo, que eu dei aqui do definitivo, que a gente espaça mais as consultas, nesse caso a gente vai fazer diferente. A gente vai programar com esse paciente o período de 1 semana para a gente conseguir moldar e entregar esse protocolo definitivo. Mas é muito importante o papel de vocês nisso, porque vocês precisam passar para o laboratório da gente essa demanda, informar que esse paciente ele vai levar esse tempo, ele precisa finalizar, e a gente vai organizar tudo para que ele consiga fazer as etapas de uma forma mais rápida. Então, como é que a gente ganha esse tempo? Seguindo o protocolo dos provisórios. Moldagem, registro e prova de dentes, muitas vezes no mesmo dia. A segunda prova no dia seguinte. A terceira prova no mesmo dia. E a instalação no 4º dia, porque a gente ainda ganha um dia para fazer uma revisão. Nós já avançamos na saúde, na função e agora chegamos na etapa final do sorriso perfeito, que é a reabilitação estética. Então, hoje aqui na clínica, as finalizações geralmente elas acontecem com o clareamento, que eu falei no início do vídeo, e com as facetas em resina e as lentes em porcelana. Só para vocês terem uma noção, as facetas em resina, elas são feitas diretamente na boca do paciente e raramente precisam de laboratório, exceto nos casos em que o dentista ele pede um escaneamento exceto nos casos em que o dentista pede um enceramento digital, onde ele vai ver, antes de fazer na boca do paciente, ele vai ver como pode ficar esse caso, certo? As facetas em resina, geralmente, precisam ser conversadas com o especialista, porque cada caso ele tem uma peculiaridade diferente. Então, assim, a gente tem que marcar, a depender da complexidade do caso, da quantidade de dentes, e muitas vezes até da disponibilidade do paciente também, certo? Então, vão ter casos que vocês vão fechar um turno para esse paciente finalizar todas as facetas, vão ter casos que vocês vão precisar apenas de 2 horas para fazer 6 facetas, por exemplo. Então, antes de confirmar esse agendamento, é importante que vocês consultem o plano de tratamento e o dentista que vai executar para que ele saiba explicar a você quanto tempo ele vai precisar. Ok? Já as lentes de porcelana, a gente trabalha muito parecido com as coroas sobre dente. Então a gente vai ter etapas de planejamento e etapas de execução. A primeira etapa é o escaneamento inicial e a conversa do paciente com o dentista que vai executar. Porque assim, esse dentista ele vai entender qual é a demanda do paciente, o que é que ele quer. Então você vai marcar uma consulta de 1 hora para o dentista fazer o escaneamento, fazer a documentação que ele precisa. Às vezes ele precisa de uma fotografia específica, vai fazer tomada de cor, vai conversar com o paciente, vai entender qual é a queixa do paciente e vai enviar o caso para o laboratório. A segunda sessão é uma sessão de mock-up, a prova do mock-up, que é quando chega o test drive do sorriso. Então o dentista ele vai provar no paciente antes de fazer os preparos, antes de mexer em qualquer coisa, ele vai experimentar como é que vai ficar aquilo e o paciente ele vai dar as opiniões. Esse mock-up ele pode ser feito de uma vez só, ele pode ser feito de 2, 3, 4. Por se tratar de um caso estético, isso vai depender muito de cada caso. Então a gente precisa estar sempre alinhado com o dentista que vai executar, porque cada consulta ela pode precisar se repetir lá na frente. Pronto, passada a etapa do mock-up, a gente vai marcar a consulta de preparo, mais escaneamento. Então hoje aqui na clínica as lentes são feitas 100% no fluxo digital, então não tem moldagem. Então a gente vai marcar geralmente um tempo grande, porque lentes a gente faz geralmente em 10 unidades, em 20 unidades. Então cada consulta a gente vai marcar para 10. Então um tempo de 3 horas seria o suficiente para o dentista fazer o preparo, o escaneamento, a instalação do provisório e a liberação do paciente. Então, é muito importante nos casos de lente que a gente não coloque um paciente em cima do outro na agenda, que a gente dê um tempo para o dentista
Atrasar também, porque pode acontecer dele atrasar. Então, evite marcar 2 pacientes de lente, um após o outro, na agenda. Evite marcar um procedimento de urgência, por exemplo, após um paciente de lente. Um paciente que seja apressado, que esteja chateado, evite colocar após um procedimento de lente, porque esse procedimento, como ele é muito criterioso, ele pode atrasar um pouco. Passada essa etapa, esse paciente ele vai retornar em um período de mais ou menos 7 dias, certo? Para a cimentação das lentes. Então, é quando a gente vai colocar cada lente no lugar. É um trabalho muito meticuloso. Então, assim, se for acima de 10, a partir de 10 unidades, o ideal é que se coloque de 3 a 4 horas para que o dentista ele faça todo o procedimento da forma correta. Ok? E lembrando, terminou o procedimento de lentes, o paciente ele precisa marcar uma revisão. Nessa revisão vão ser feitos os ajustes, avaliar mordida, avaliar a satisfação do paciente, e após essa liberação, o paciente vai tirar fotos. Então, vai ter um agendamento lá na agenda de Andresa ou de qualquer ASB para fazer essas fotos, e a gente vai encaminhar esse paciente para a revisão de alta com o avaliador ou o diretor clínico para assinar os termos de garantia e as orientações pós-tratamento. Ok? Então, pessoal, vamos para mais uma etapa, né, do nosso treinamento aqui da recepção. E eu vou falar de algo muito importante que todo recepcionista precisa ter, além do carisma. É o bom senso. O bom senso faz toda a diferença. Do que é que o Dr. Igor está falando? Pessoal, eu estou falando da gente entender a necessidade de cada paciente. Se a gente tem um paciente que ele sempre reclama do horário, a gente precisa explicar a ele. Olha, senhor João, aqui nós somos uma clínica odontológica, então assim, o dentista, quando o paciente entra na sala, ele vai entregar lá o melhor tratamento possível. Imagine você estar numa sala fazendo um procedimento e por algum motivo está com uma dor de dente ou está com algo te incomodando bastante. O doutor ele não vai te liberar enquanto ele não resolver o seu problema. E muitas vezes isso é uma coisa que foge do controle. Então, às vezes, acaba acontecendo alguns atrasos e isso é normal. A gente não vai nunca tirar o senhor da cadeira sem que tenha resolvido o seu problema. Então, por isso que muitas vezes atrasa. Quando a gente vem para uma consulta para o dentista, o ideal é que naquele turno, pelo menos, a gente não tenha mais nada agendado. Uma outra coisa muito importante é quando o paciente ele é muito cri-cri. Né? Um paciente que quer ser atendido no horário, muito exigente. Então, vamos tentar marcar esse paciente sempre no primeiro horário. Porque, por mais que possam acontecer atrasos, é mais difícil que isso aconteça. Então, às vezes um paciente debilitado, essas coisas, então você precisa falar, olha, a melhor opção para você é que você venha ou no horário das 8 horas ou no horário das 14 horas. A não ser que o dentista ou o atendimento naquele dia comece às 9, então no horário das 9 horas. Como nós somos muito bonzinhos com vocês, nós criamos alguns folderzinhos digitais no nosso celular, no nosso arquivo a gente tem, que é explicando para o paciente cada tipo de tratamento. Então, a gente fez um folder explicando o que é uma limpeza, como ela é feita. Então, quando você agendar esse paciente, é muito importante que você envie junto para ele esse folder, para ele ler e ele entender o que ele vai fazer naquele dia. Eu vou tentar explicar de forma clara um exemplo disso. Às vezes vem um paciente que vai fazer um tratamento periodontal. Muitas vezes no tratamento periodontal ele vai precisar tomar anestesia. E quando a pessoa toma anestesia, ele vai ficar com a boca meio torta. Então, se ele tiver algum procedimento que ele vai fazer na rua, tipo uma reunião, alguma coisa muito importante que ele precisa falar muito, não é indicado que ele faça esse procedimento. Então, quando ele lê aquilo,
Ele vai ver a possibilidade dele tomar anestesia, então ele vai ver se ele pode ou não vir fazer o tratamento. Porque muitas vezes o paciente vem para cá para fazer alguma coisa e chega na hora, vai tomar anestesia, vai precisar ficar de repouso, poxa, então eu não posso fazer. Então acaba sendo, o paciente vem e não faz o procedimento já aqui. Então dessa forma a gente evita que aconteça essa desmarcação já o paciente na clínica. Ele avisando antes, a gente já consegue remanejar e colocar sempre alguém no lugar. Sempre que a gente agenda o paciente para fazer uma cirurgia, por exemplo, nós temos que enviar para ele toda a parte pré-operatória, quais são os cuidados pré-operatórios que ele precisa ter com a alimentação, de trazer a medicação no dia da clínica. Então a gente tem tudo isso pronto, né? Um folderzinho digital que a gente envia para ele na pré-cirurgia. E o paciente saiu da cirurgia, a gente já envia também o pós-cirúrgico. Na parte da prótese não é diferente, tá? A gente tem toda essa parte de folder que a gente vai enviar com os cuidados que o paciente tem que ter com a prótese. Tudo isso a gente tem e tem que ficar ligado para a gente estar enviando para o paciente. Essas informações são muito importantes. Quer ver outro caso muito importante? É a questão da confirmação da prova de dentes da prótese. Quando o paciente vem fazer o seu tratamento de prótese, principalmente de protocolo, ele vai fazer uma etapa que chama prova de dentes. O Dr. Carlos falou muito bem sobre isso. Eu só vou ressaltar essa informação importante. Quando ele provou os dentes e ele aprovou aquela prótese, isso vai acontecer mais na prótese definitiva, tá? Na prótese provisória, como a gente faz num curto espaço de tempo, a gente não consegue muito fazer. Então, como ele aprovou aquela prova de dentes, muitas vezes ele assina um termo dizendo que aprovou. A recepção é responsável por mandar a foto da prova de dentes aqui, que é uma foto que o cirurgião vai tirar ou vai pedir para auxiliar fazer uma foto dele com a prova dos dentes, aprovando o sorriso. E a gente vai mandar uma mensagem pronta que nós vamos ter. Olá, seu João, aqui está a foto da sua última prova de dentes. Eu sei que o senhor já aprovou ela aqui na clínica, mas o laboratório pediu um último ok para que nós possamos finalizar o seu trabalho. Estamos dependendo disso para dar continuidade ao seu trabalho. Tenha um excelente dia. Então, enquanto o paciente não der o ok, nós não vamos fazer a prótese definitiva, porque aquilo ali a gente tem mais uma prova, além dele assinado, que ele está de acordo com o sorriso que ele experimentou. Ok? É muito importante, pessoal, que a gente sempre preste atenção nos termos, que são termos de consentimento que o paciente assina. Eu falei, né, da consulta pré-cirúrgica. Né? Essa consulta pré-cirúrgica ela é feita para o paciente trazer os exames, né, e a gente avaliar tudo aquilo. Nessa consulta pré-cirúrgica, a pessoa que faz a consulta, o paciente vai assinar um termo cirúrgico. Esse termo cirúrgico tem que estar assinado e é importante que a recepção confira isso. O paciente já fez os exames, já levou a receita das medicações que vão ser tomadas no dia, já recebeu lá o folder com as orientações pré-operatórias e o termo cirúrgico está assinado, porque às vezes acontece de na hora da cirurgia o paciente assinar o termo. Isso atrasa a cirurgia e às vezes o paciente quer ler aquilo naquela hora. Não tem problema o paciente levar o termo para casa. Mas no dia da cirurgia a gente precisa estar com esse termo assinado aqui, porque senão atrasa a agenda do dentista que vai embolar todo o nosso dia de atendimento. Nas próteses não são diferentes. A gente tem toda a finalização, a gente tem um termo de entrega e, como eu falei no vídeo anterior, o termo da prova, que o paciente aprovou aquela prótese, aquele sorriso foi aprovado pelo paciente para que a gente possa dar continuidade com
a finalização do trabalho. Então, pessoal, a gente chega no final desse treinamento maravilhoso. Se você está assistindo esse vídeo, nós te desejamos as boas-vindas nas nossas clínicas, né? E espero que você consiga se dedicar. Eu sei que é muito conteúdo, né? Tem outros conteúdos também, mas eu preciso que vocês assistam isso algumas vezes. Eu não aprendi de uma vez, nem Dr. Carlos, nem nenhum outro doutor, né? Então a gente estudou muitos anos para ter esse conhecimento. Então eu peço que vocês assistam algumas vezes. É importante também que vocês assistam todos os treinamentos do sistema, né? Que vocês vão ficar mais familiarizadas, né? Para conseguir entender, né, como funciona o nosso dia a dia e evitando ao máximo de erro. Isso. E a desejar que você tenha uma ótima experiência aqui na nossa clínica, que você possa proporcionar aos nossos pacientes realmente a arte de cuidar, a arte de transformar vidas, que é o que a gente hoje preza na Biodonto. E nosso coração se enche de alegria de estar recebendo você aqui com a gente, tá bom? Então, conte sempre conosco. Através de conhecimento, dúvidas surgirão e nós estamos aqui para ajudar você a crescer, que assim cresceremos juntos, tá bom? Tá certo. Um forte abraço. Forte abraço. Tchau, tchau.